Olá, Jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Esse devocional de hoje está sendo gravado e o devocional de hoje tem por título Bondade Extrema e está baseado na leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículos 31 ao 34, que diz assim: No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas em lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse, na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu até o dia da sua morte. E o texto ele traz como um versículo, aqui na verdade versículos, né, para ficarem como ênfase. É um texto da carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz assim: Quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou. E conta a história, né, o devocional, de um personagem chamado Kevin Ford, que era funcionário de um restaurante de fast food, que não perdia um turno há 27 anos. 27 anos trabalhando e ele nunca faltou ao trabalho. Nesse sentido, gravaram um vídeo, né, demonstrando a sua gratidão quando ele recebeu um presente dado pela empresa, né, que comemorava ali décadas do seu dedicado serviço. Aí, nesse sentido, as pessoas que viram aquele vídeo, elas, tocadas, né, por aquele vídeo, elas se reuniram para demonstrar para ele uma bondade gratuita, né? Gratuita e extrema. Fizeram uma cotinha, uma vaquinha, né? E ele recebeu ali um pouco mais de R$ 1 milhão em apenas uma semana. Então, aquelas pessoas que viram a dedicação do Kevin, né? Kevin Ford, elas resolveram abençoar ele com uma quantia e fizeram uma vaquinha ali, eu não sei se virtual, não sei, porque aqui não deixa claro, mas fizeram uma vaquinha, arrecadaram um valor equivalente a mais de R$ 1 milhão, né, para ele. E nesse sentido, esse ato, né, dessas pessoas, ele termina sendo um ato de bondade, né, bondade extrema, principalmente porque se tratava de uma pessoa que elas não conheciam e mesmo assim resolveram fazer essa demonstração, né, de bondade, né, para com ele. E nesse sentido, o devocional ele mostra que o que aconteceu com ele é o que acontece espiritualmente com cada um de nós, né? Porque quando nós estamos sem contribuições próprias, né? Ou sem a contribuição de outros, mas a gente, na verdade, deixa eu refazer. Quando a gente, mesmo sem contribuição própria, sem contribuição de outros, a gente recebe, certo? Com fé, a ressurreição, a morte, né, e ressurreição de Cristo. E a gente se converte a Ele. Nesse sentido, a gente é trazido de volta, né, das trevas para a luz. E não existe bondade extrema, né, e maior bondade do que a de Jesus, que nos resgata, né, que nos resgata por meio do seu sacrifício na cruz. Então vejam,
E, inclusive tem um detalhe, né? Porque a gente não merecia. A gente não merecia tal ato de amor, tal ato de bondade de Jesus, mas mesmo assim, ele que era, é e continuará sendo Deus, ele estava lá no seu alto e sublime trono, ele se esvazia de si mesmo, como diz o apóstolo, se humilha, assumindo a condição de ser humano, e enquanto ser humano, ele demonstra, né, tremenda bondade, extrema bondade, se sacrificando na cruz, para que, por meio do seu sangue vertido ali na cruz, nós fôssemos ali purificados, né? E mais uma vez colocados na condição de filhos e filhas de Deus. E veja, a gente não merecia isso, mas independente da gente merecer ou não, Jesus, ele veio e fez. E nesse caso, o que a gente pode apenas fazer é agradecer. Agradecer porque nós que estávamos perdidos em meio ao pecado, estávamos tendo ali um caminho, né, traçado ali para o inferno. Tínhamos o inferno como herança, mas aí Jesus, ele vai e nos resgata. E nesse sentido, nós fomos trazidos das trevas para a luz mais uma vez e passamos mais uma vez a integrar a família de Deus. E o que fica nesse caso para a gente é lembrar que esse é um ato de extrema bondade de Deus. Deus não precisava fazer isso. A gente não merecia, mas por sua infinita graça e sua infinita bondade, ele o fez. Ele mandou seu filho unigênito, para morrer por amor de mim e de ti. E o que é que a gente tem que fazer com isso? No mínimo, o que a gente tem que fazer é agradecer. Agradecer a Deus por esse ato, né, de amor. Então, que a gente nunca esqueça desse ato de amor, desse ato de bondade, e que a gente esteja sempre lembrados, né? Estejamos sempre lembrados de agradecer todos os dias a Deus, porque por meio da sua infinita bondade, ele nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, e hoje nós podemos dizer que nós somos filhos e filhas desse Deus extremamente bondoso. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, e vamos orar, né? Orar pedindo a Deus que nos ajude e que nos dê cada vez mais um coração grato a Ele por toda a bondade que Ele tem manifestado a cada uma de nós. Amém? Então, oremos. Justo e eterno Deus, nesse momento, Pai, eu quero te louvar por tudo que Tu és, te agradecer, Senhor, por tudo que Tu fizestes, faz e farás por nós, Senhor. Quero te pedir nesse momento, Pai, que Tu estejas a abençoar nossa comunidade e de uma forma muito especial, Pai. Eu queria te pedir pela saúde da nossa reverenda Keila. Vai, Senhor, cuidando da sua saúde, vai tratando ela, Senhor, e vai curando conforme a tua vontade, para a glória e honra unicamente do teu nome, Pai. Abençoa também, Senhor, os demais irmãos e irmãs de nossa paróquia. Vai cuidando também da saúde, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs. E, Senhor, vai nos fortalecendo, vai revigorando a nossa fé e vai nos dando, Senhor, cada vez mais um coração grato. Grato a Ti pela extrema bondade que Tu demonstraste conosco, Senhor, ao mandar o Teu Filho para se sacrificar naquela cruz, para que, por meio do Seu sangue vertido na cruz, nós fôssemos lavados, remidos e purificados do pecado, Senhor,
e voltássemos à condição de filhos e filhas teus. Mas abençoa a nossa comunidade, nossos pastores. Mais uma vez te peço, Senhor, toca toca, Senhor, com tua mão curadora, Senhor, sobre a vida da nossa pastora e vai restaurando a sua saúde. Para a glória e honra do teu nome, dá-nos também, Senhor, um resto de noite tranquilo com sono reparador. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.